Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Isso é Cinema Podcast. Hoje eu tô aqui com o Thiago Fala pessoal, beleza? e a gente vai falar sobre o filme nacional do ano, O Agente Secreto. O que é a vida? O que é o sangue? É a razão da existência. It is happening again. Então, antes da gente começar aqui, eu acho que é legal a gente abordar ali um pouco da filmografia do próprio Kleber Mendonça Filho, né? Sim. Que é um diretor que, a princípio, eu não gostava tanto. Eu não gostava tanto do Kleber, tá? Eu Mudou de ideia assisti, com eu sempre ouvi muito... Oi? Mudou de ideia com o novo filme É, mudei de ideia com Agente Secreta. aí. Cara. E, mas assim, a princípio, quando eu comecei a assistir a filmografia do Kleber, né, eu dei início lá, pra começar do zero mesmo, eu dei início nos curtas dele. Assisti Recife Frio, assisti o Vinil Verde também, Muito bom. que são dois filmes que eu gosto bastante, tá? Eu acho que, até como um curta-metragista, ele é um diretor muito bom, assim. Sim, eu acho. Recife Frio eu gosto bastante, assim, é um dos que eu mais me impressionei com o que eu vi dele. Eu vi o Vinil Verde, todo mundo falava, assim, que era Aham. legal, não curti tanto, mas Recife Frio me pegou assim. O Vinil Verde eu acho legal a forma que ele usa as imagens, né? Ele conta a história e vai montando assim a partir da decupagem de sobreposição de imagens. Vai colocando uma em cima da outra e vai montando como se fosse um filme mesmo. Eu acho bem interessante isso. Eu sei que tem um filme antecessor a isso, né? Que inspirou o Vinil Verde. Agora, Recife Frio é um filme bem vanguardista, né? Do Kleber, nesse Sim, sentido. sim. Dele criar toda uma mitologia em volta de Recife. Tanto que eu pesquisei assim, será que aconteceu mesmo isso? Tipo, ele Realmente, cara. consegue Esse criar essa filme é bem da atmosfera. hora, essa ideia. É, muito legal. Eu acho bem bacana a ideia de você criar meio que um falso documentário, assim. Esse é um dos meus favoritos, Kleber. Sim, eu também gosto bastante. Mas e os filmes, o longa? Os longas, né? Porque ele tem poucos, né? Ele estreou com... Foi com Aquarius? Ou foi com Na Som... verdade, foi o. Ele começou com o Crítico, né? Que é um documentário reunindo a opinião de vários cineastas a princípio sobre cinema ou arte. Eu não assisti esse filme, pelo menos. Uhum. Depois ele fez o Som ao Redor, que eu acho que você gosta bastante, né? É bastante uma palavra forte, né? Assim, eu gosto, assim, pra mim é um dos melhores dele. Tipo, comparando com Aham. Aquarius, Bacurau, pra mim, O Som ao Redor é o filme que eu mais gosto dele, assim. Você falou um aí que eu curto bastante. Eu gosto bastante do Aquarius. Eu acho um filme bem inteligente comparado ao Som ao Redor, que eu tenho esse problema com o Kleber, tá? Eu acho que ele tem ideias muito boas, só Uhum. que principalmente na forma, assim, como ele filma, cara, eu acho que, principalmente desse primeiro filme dele, ele filma muito mal, velho. Ele filma muito mal. Eu não gosto das encenações de como ele monta assim, os planos, como ele coordena os atores no Som ao Redor. Sério, você acha? Eu gosto da atmosfera desse filme. Eu lembro um negócio A meio. atmosfera é legal. A É, atmosfera é legal. me lembra um negócio meio, sei lá, janela indiscreta, sabe? Talvez, talvez. Lembra uma Ele foi atmosfera assim. gravado com uma Scoop também, né? Acho que passa Sim, essa ideia. sim, ele joga É, aqueles zooms assim. Eu acho muito charmoso. Charmoso, assim, o que ele consegue sim. fazer. Eu não gosto muito do som ao redor, mas você falou uma coisa interessante, essa parte do zoom, né? O Kleber usa muito zoom nos filmes dele. E eu acho que a gente comentou em um outro vídeo anterior, não sei se foi no passado, um pouco antes, Uhum. sobre como estava em falta diretores que usavam zoom, né? Sim. Não ironicamente. A gente comentou sobre isso também. E o Kleber, ele usa bastante desses maneirismos aí. Ele tenta emular, né, esse cinema antigo, né, esse cinema clássico, assim. Que eu acho É, que é um eu diferencial também dele, sinto é um isso. diferencial que eu vejo, assim, do cinema brasileiro atual, é isso. Sim, eu também acho. Tipo assim, dos diretores atuais, eu acho que ele ganha destaque exatamente por conta dessa identidade dele mesmo. Ele é um diretor. Você pode gostar ou não, mas ele é um diretor bem autoral. Sim.
Mas o legal do Kleber é que ele cria, de certa forma, uma persona através dessa figura dele, né? Por isso que ele tá sempre ativo nas redes sociais, Sim. Instagram, tá o tempo todo postando coisas. Então ele cria essa identidade através dele. Que eu acho que outros Sim. diretores, atual, pelo menos, eu não vejo fazendo isso. Então ele é bem É, engajado, eu, assim. eu também acho, eu também acho. É uma coisa que eu sinto falta nos cineastas brasileiros hoje, essas figuras que conseguem se destacar fora da bolha, sabe? Eu acho que o Kleber faz isso, o Walter Salles faz isso, muito por conta dessa premiação internacional que ele ganha, né? Um diretor que repercute internacionalmente. O Padilha foi esse diretor também por conta de Tropa de Elite, agora também sumiu. É, Tá fazendo uns projetinhos lá dele, mas sumiu. O Meirelles ali, ele tá. Parece que esses diretores eles estão voltando, né? Eles migraram ali no começo ali dos anos 2000 pra fora, depois de fazer sucesso. E eu tô sentindo que tem bastante diretor retornando pra cá, né? O Fernando Coimbra, por exemplo, que é o diretor sim. do Lobo Atrás da Porta também. Ele ficou muito tempo trabalhando lá fora. Não tinha nome como os demais, mas o Lobo Atrás da Porta é um filme bem reconhecível, assim, de 2000, da década de 2010. E ele voltou agora, né? Fez o Enforcados esse ano, que é Enforcados. um dos melhores do ano pra mim. Sim, excelente. Eu vi o Lobo Atrás da Porta esses dias, velho. Eu achava que esse filme era mais recente, tipo assim, 2018, 17. Aí eu vi 2012, Aham. caraca, como é que eu não sabia desse filme? E, cara, é muito interessante o que Então. o Coimbra ele faz, né? Porque ele pega elementos muito específicos ali, como se fosse o true crime, né? Que a gente chama em filmes de fora, que a gente vê Sim. em séries, assim, que pega um crime realmente verdadeiro que aconteceu ali e ele coloca ali nos filmes. Isso é muito. Eu acho isso muito massa, muito fantástico. Ele tem um pouco dos maneirismos que o Kleber usa, assim, de zoom e essas coisas do tipo. Mas eu acho que principalmente nas cenas de ação funcionam mais. Porque o Kleber ele tem um tal filme aí chamado Bacurau. Bacurau. Sim. Que eu revi anteontem, cara. Eu não gostava desse filme. E eu revi, eu falei assim, pô, acabei de ver Agente Secreto, gostei pra caramba. Não é possível que eu não gostei daquele filme lá, mano. Todo mundo fala bem, não sei o que, vou rever. Aí revi Bacurau, cara, eu gostei menos ainda, mano. Sério? O que que te pegou que tu não curtiu? Igual eu falei, eu acho que ele tem esse problema que ele é um diretor, pra mim, pelo menos, um pouco inconsistente, né, nessa parte da direção dele. Sim. Direção de elenco, a forma que ele filma ali no Bacurau, não gosto tanto, não gosto muito da decupagem, não gosto muito do texto do filme, como ele faz certas coisas assim pra criar um certo impacto. Uhum. Eu acho um filme um tanto quanto eu usei essa palavra no Agente Secreto e eu acho que talvez Bacurau, na minha review de Agente Secreto, né? E talvez Bacurau seja o que mais acontece isso. É um filme muito verborrágico. Ele quer passar Uhum. uma ideia de cinema político e ele coloca isso muito ali intrínseco no texto de uma forma que fica um tanto quanto panfletária, sabe? Então, esse é meu problema com os filmes do Kleber e também foi meu problema com o Agente Secreto, foi perceber isso, Aham. essa panfletagem que ele gosta de fazer, É. entendeu? Ele tem esse negócio, né? Que é o. Assim, nenhum problema, né? O cara pode ser de direita, de esquerda, pode fazer o filme que ele quiser. Pra mim, tanto Uhum. faz. Desde que eu goste, assim, seja bom, não faz muita diferença. Não tem essa rixa aí ideológica que algumas pessoas têm, né? Principalmente dos campos mais radicais. Mas eu acho que o Kleber, ele traz isso de uma forma muito panfletária e acaba me incomodando um pouco. E já que você puxou aí, eu acho que isso não acontece tanto em Agente Secreto. Sério, pra mim eu acho que acontece um pouco, mas eu acho que não é nem dentro do filme, é mais na parte de todo o marketing em volta do filme, toda a situação que está acontecendo pós-Agente Secreto, eu acho que fica mais perceptível ainda nisso. Por exemplo, o Retratos Fantasmas, eu não vi tanto isso dentro do filme e também nem fora, assim, a repercussão que o filme teve. E por isso que eu gosto muito de Retratos Fantasma, porque ali eu vejo que é algo realmente assim sincero e de coração que ele quis fazer, homenageando ali Recife, né, o cinema. Aí Agente Secreto não, Agente Secreto eu não sinto tanto isso. E é legal que Retratos Fantasmas
literalmente um antecessor do Agente Secreto, né? Ele Sim. pega muito. E eu gosto de Retratos Fantasmas, né? Eu fico zoando assim, falando que eu não gosto do Kleber, não sei o quê. Mas olhando assim no geral, parece que eu gosto muito mais dos filmes dele do que eu desgosto. Principalmente Sim. agora depois do Agente, né? E Retratos Fantasmas é bem legal, como ele reconstrói a cidade e ele impulsiona isso, né, pro Agente Secreto para criar toda uma atmosfera assim dos anos 70 ali de Recife, que é o grande destaque do filme realmente, né? Essa reconstrução histórica que ele faz da cidade dele. Sim, eu também acho. Eu acho que eu fui um pouco, eu ia falar totalmente, mas acho que um pouco injusto com minha reação pós-filme, né, depois do cinema, porque Aham. eu esperava realmente que eu fosse gostar muito do filme e sair meio puto, assim, meio bravo do filme. Mas depois pensando um pouco, né, como eu gostei do Retratos Fantasmas, também é um filme com um ritmo um pouco lento, né, um documentário no caso, e eu gostei daquilo, gostei daquela atmosfera que ele criou. E agora pensando, né, o Agente Secreto é só um fruto do que foi o Retratos Fantasmas, né? Ele consegue colocar É, ali um personagem isso para viver mesmo. aquela cidade em que ele estava mostrando no documentário, então acaba que muita coisa, tipo, por exemplo, o projecionista que estava presente no documentário tá no filme. Isso é muito legal. Sim, sim. Eu também gosto bastante dessa ideia de reconstrução histórica que ele faz no Agente Secreto, principalmente pegando esses elementos ali para quem assistiu Retratos, quase referenciando, né? O Kleber, ele é um cara muito apaixonado, né, pela cidade dele. Eu vi até um comentário do Matheus Fiori, Uhum. que eu não concordo tanto assim, mas tem uma certa linha ali que faz sentido. Que o Kleber ele tem um pensamento meio latifundiário, né? Que é minha cidade, meu estado, meu país, Sim. entendeu? Tipo assim, é tudo muito sobre ele, né? Que é o tipo É, de cinema que ele faz. é verdade, né? É muito sobre ele, mas assim, eu não acho errado. Eu não acho errado porque quando a gente Eu também não. vê de fora, né, os Estados Unidos sempre se reverenciando e tal, se sentindo esse Sim. orgulho, né? Por que que a gente acha ruim um brasileiro fazer isso, né? Só que É, aí eu, eu também não me incomodo. eu acho que o que incomoda é porque eles é aquela clássica pessoa que eu sou muito brasileiro, só que usa totalmente elementos de fora americanos. E isso é a coisa que eu falei dele emular esse cinema clássico, sabe? De começar o filme já Sim. com o Larry assim mais brega possível, transições assim, coisas que tá totalmente influenciada pelo gosto dele em Tubarão, Steven Spielberg, John Carpenter, sabe? E aí É. fica um negócio assim, pô, o cara se diz totalmente brasileiro, mas só pega elementos de fora. Então, eu não diria que o Kleber ele só traz elementos de fora, porque eu acho que principalmente ali no Agente Secreto, e ele tentou fazer isso em Bacurau. Eu reparei que ele tentou fazer isso. Uhum. Pegar muitos elementos do cinema brasileiro dos anos 70, 80, da Boca do Lixo, que o pessoal chamava de cinema canalha, né? Que é um cinema um pouco mais sujo, é cinema do terceiro mundo mesmo. Por exemplo, no Bacurau tem uma cena que me marcou bastante, que é do cara com violão. Não sei se você lembra dessa cena. Que chega os Não. sulistas na cidade, aí eles estão saindo assim de uma casa e aparece um cara assim do nada assim com o violão tocando do lado assim, pô, mano, isso daí é muito que aconteceria, sei lá, num filme eu sei que o Kleber gosta bastante dele, né? Do Walter Lima Jr., assim, do nada, assim, aparecer um violinista começar a tocar assim Sim. e começar a falar cantando, sabe? Pô, Aham. isso daí é muito cara de cinema dos anos 80, 70 brasileiro. E eu acho que tem um pouco disso no Agente Secreto, né? Por exemplo, tem uma cena que eu achei muito engraçada, que é. Acho que tá liberado falar um pouco de spoilers aqui, né? Também não Ah, entrar muito em detalhes. eu acho que sim, sim. Não entrar muito em detalhes, mas tem uma cena do Agente que eu ri bastante, que é uma cena que ele entra no cinema. Aí o pessoal tá assistindo o filme lá de terror e dá um zoom assim em um casal que tá fazendo um negócio e ele dá uma zoada. Pô, mano, isso daí é muito cinema brasileiro dos 70, 80, É que é verdade. uma coisa mais canalha mesmo, né? Coisa mais canalha Cinema que canalha que puxa, você sei tá lá, falando. pornô chanchada, né? Oi? Que puxa um Desculpa. pouco da pornô chanchada, né? Tipo, como se fosse referenciando ali, né? Tipo, dá aquele zoom assim, acontecendo aquela sacanagem assim.
Sim, exatamente, exatamente. Eu sinto bastante disso, né? Que ele tenta emular essas coisas. Eu acho que é isso mesmo que você falou, é essa palavra, emular. Ele tenta trazer esses elementos e replicar eles de alguma forma no filme dele. E de certa forma eu acho interessante, né? O De Palma é um pouco disso também, só que obviamente é outro nível de diretor, é outro nível de qualidade. Mas Agente Secreto foi um filme que me fez ver o Kleber assim com outros olhos. Eu acho que é um filme muito bem dirigido mesmo. Cara, parando pra pensar, eu acho que é dar mais tempo, né, pro Já cara comecei, trabalhar, deixa o já cara cozinhar comecei. mais, tipo, porque você pega, sei lá, os primeiros filmes do Brian De Palma, o cara tem uma filmografia gigantesca, né, aí você vai comparar, tipo, quantos filmes o Kleber fez com quantos filmes o Brian De Palma fez, eu acho que é você fazendo sempre, sabe, e eu acho que realmente olhando esse filme Agente Secreto é a melhor direção do Kleber, questão do que ele conseguiu reconstruir, né, ali de Recife, dos anos 70, ele consegue criar uma atmosfera tão massa, assim, que tem uma cena, que tem uma perseguição, e vai mostrando ali os moradores, e você vai, caraca, isso aqui é como se eu estivesse vendo um ponto de vista da cidade ali. Então ele consegue não apenas emular nessa hora, ele consegue realmente criar algo ali, Reconstruído. sabe? Reconstruído. É isso. Eu também sinto isso. Falar um pouco de spoilers agora, então se você quiser só pula aí para o finalzinho do vídeo para a gente dar os recados finais. Sim. Mas eu gosto bastante da tensão que ele cria naquela cena lá do Armando. Cara, aquilo lá me pegou de um jeito, eu adorei isso daí. Porque o filme inteiro ele cria a tensão, o suspense. Igual você falou, um filme muito longo e meio lento também, né? Mas eu reparo que ele percebe, ele sabe o que tá fazendo, né? Por exemplo, tem aquela cena que a mulher ela passa assim a carta pro Wagner Moura. Aí você pensa, pô, ela vai falar alguma coisa tipo assim, sobre o que ele tá precisando ali, alguma coisa secreta de identidade, é, meio 007, sei lá, alguma coisa Aham. assim, sabe? E é só ela perguntando se o cara é solteiro, tá ligado? Ele Sim. sabe o que tá fazendo. Ele sabe que é isso, entendeu? Ele sabe que você vai ficar esperando isso daí e ele quer dar essa quebra toda hora. Tipo, falar assim, não é sobre isso o filme. O filme é sobre outra coisa, é sobre essa reconstrução, é sobre memória. Eu acho isso muito inteligente, velho. Eu acho muito inteligente. Então, pra mim, eu achei interessante essa ideia de que o filme vai se desconstruindo aos poucos. Mas o meu problema é que ele vai sempre voltando assim, tipo, ele desconstrói um pouco, aí volta assim, ah não, vai ter uma coisa muito foda agora. Tipo, ele cria uma. Por exemplo, tem uma cena onde o Gabriel Leone, né, que faz o personagem lá, mas é o cara mais velho, tá no carro lá e vai criando uma tensão como se fosse acontecer algo muito macabro e tal. Aí volta de novo e desconstrói. Aí, tipo, ele fica indo nesse vai e vem que acaba me soltando um pouco da história do filme e me faz pensar, pô, o filme não tem nada pra dizer, realmente, entendeu? Caramba, quebrou o filme agora. Pois é, porque assim, Pô, comparando aham. com Ainda Estou Aqui, ele tem esse tema da memória, que eu acho legal. E que quando você analisa assim por fora de uma maneira fria e você vai lendo outras reviews, você vê que realmente o filme fala sobre isso e faz engrandecer o filme. Mas eu, pelo menos como espectador ali que estava assistindo, ao primeiro olhar, eu não tive essa sensação, sabe? Tipo, ele não conseguiu Eu acho me fazer ter essa percepção. Sim, eu acho que Agente Secreto é um filme um pouco frustrante, né? Por isso que eu falei, acho que não é um filme pra todo mundo, nem todo mundo vai gostar desse filme. Primeiro porque, querendo ou não, assim, mesmo isso daí é um problema que eu tenho no segundo ato, que ele se explica um pouco até demais, Sim, mas é um filme complexo, assim, que ele vai te entregando, assim, algumas coisas, assim, se você perder alguma coisa, você já se perde na trama inteira, pelo sim. menos eu senti isso. E é um filme anticlimático, totalmente anticlimático. Ele vai ter os picos dele ali, mas ele nunca vai chegar naquele momento assim de êxtase total. Então, na verdade, para mim, pelo menos chegou. Esse momento chegou, Uhum. mas ele não continua isso, ele quebra. Então, ele vai quebrando o tempo todo e não tem um. É como se ele tivesse muita coisa ali. Ele quer mostrar muita coisa ao mesmo tempo. E não tem nada assim que vai te fazer, tipo, caraca, essa aqui me impactou. Essa cena aqui fez valer o nome do filme. Entendeu?
Entendi. Eu gosto bastante, né? Que eu acho que, pra mim, pelo menos, o filme ele trabalha com esses lapsos de memória, né? Eu comentei isso daí no meu comentário lá no Letterboxd. Eu sinto que o filme ele trabalha muito esses fragmentos de memória, né? Então a gente vê o futuro lá, as meninas ouvindo a fita. Então tudo que a gente tá vendo no filme são apenas fragmentos de um todo, assim, geral, de um contexto que estava acontecendo. Por isso que eu acho que é um filme muito sobre recriação de memória mesmo, né? Não só. Sinceramente, de verdade mesmo, eu não considero filme de ditadura. Eu sei que ele tá inserido no contexto, mas eu não considero. Uhum. Porque eu acho que a trama do filme ela vai para outro lugar, é outro segmento. Talvez ali um pouco ali que envolve o passado do Wagner Moura por conta dessa questão empresarial e tudo mais, da empresa privada, querendo. Talvez tenha ali envolvendo alguma coisa sobre o regime militar, só que eu particularmente não acho um filme de ditadura. E eu acho que ele encontra assim, o ápice dele nesse momento aí do Armando, né? Que você realmente sente essa tensão. A princípio ele só tava nessa questão de hiperrealidade, né? De alguns fragmentos assim do filme, eles se sobressaírem da imagem e irem assim pra tela. Por exemplo, aquele bicho com a máscara lá no começo do filme, que ele dá uma pulada assim na Sim. câmera, sabe? Aham. E ali é o momento que ele realmente entra no suspense, no thriller convencional. Aí é a hora que o cara tira assim a arma e, meu, maior estilo de ação de Hong Kong, uma câmera lenta, tiroteio. Poxa, essa cena Não, essa cena é foda foda. demais. Foda demais. Essa cena é foda. Mas sabe o que que eu acho que, assim, é uma das coisas que o pessoal tá elogiando demais, assim, que é a questão cômica, né? Tânia Maria ali. E eu Aham. acho que isso é o que faz o filme sair um pouco, assim, do sério, sabe? Não sei, Você assim. acha? Eu acho, Aham, faz sentido. porque se não tivesse esse elemento de comicidade, eu acho que essa coisa da memória das meninas estarem ali ouvindo os fragmentos, eu acho que funcionaria muito melhor. Mas não, e logo em seguida vem uma cena muito engraçada, que todo mundo ri e tal, aí, não sei, o filme vai te tirando essa, essa coisa. Você acha que se fosse um filme totalmente sério, mas ali nessa parte de suspense, no drama, você acha que funcionaria melhor sem o alívio cômico? Eu acho que sim. Pode ser. Eu acho que Por sim. questão de atmosfera, Por né? questão de atmosfera. Até mesmo na questão do, assim, o filme tá para concorrer ao Oscar, né? Se, quer dizer, não tá para concorrer, mas é um candidato que, como é que é? Peraí, buguei. Vai chegar lá, provavelmente. Vai chegar lá. Ele É, vai chegar lá. provavelmente ele vai chegar lá. Mas parando para olhar todos os filmes assim que geralmente tá no Oscar, é sempre você pega atuações, né? Atuações dos atores assim, é sempre um negócio mais emocional, um negócio assim. E eu sinto que com Wagner Moura não teve isso. Eu acho que a direção do Kleber falhou um pouco nesse sentido de criar uma carga mais dramática para ele, entendeu? E aí, por isso eu acho que esses fatores de comicidades influenciam nisso. Eu também acho, faz sentido essa parte da dramaticidade do filme. Embora eu goste bastante do final dele, essa questão aí do Wagner reaparecendo lá como o próprio filho dele, né? Eu particularmente me emocionei por conta de uma frase específica daquele final. Sim. Mas, no geral, assim, do filme, eu acho que poderiam ter momentos mais emocionais. Porque o Wagner É, Moura é um puta de um ator. Ele ia conseguir fazer isso, sabe? Acho que talvez o Kleber não. Eu não lembro de. Eu não lembro se os outros filmes dele conseguem chegar em um ápice emocional assim. Talvez Aquarius ali é um pouco mais dramático, eu acho melodramático, que é só que não, Aquarius. não chega nesse momento, né, também. Eu acho que deve ser uma marca, né, do diretor também, isso. Porque eu tô falando Uhum, aqui, né, mas é totalmente baseado no que o Oscar, né, a academia e nos filmes que geralmente concorrem, tem essa questão, né, de ser um filme que fala mais específico sobre algo e não um filme que fala sobre muita coisa, mas acaba se embaralhando ali, igual eu senti com Agente Secreto. Muita informação, muita uhum. coisa, né? Então, não sei. Dispersa bastante. Acho que é isso. É, dispersa bastante. Porque, cara, é muito legal a atmosfera que ele cria do cinema, que ele vai se tornando quase um personagem, né? O cinema ali de Sim. Recife e tal. E o final do filme também. Só que eu consegui ter essa percepção só depois que eu li reviews, você comentou comigo e tal.
Mas quando você tá dentro do filme, eu pelo menos não tive isso, eu não tive essa sensação. Uhum. Já Retratos Fantasmas, quando eu assisti de início, na primeira assistida que eu tive, eu consegui ter esse entendimento, sabe? Essa carta de amor que ele quis fazer com o cinema, e no final ele mostra ali as farmácias, as igrejas, o que que virou. Aí eu, caraca, tipo, me arrepiei assim, de ver assim. Uhum. E querendo ou não, ele É bem traz da isso. hora, Os Fantasmas. É, Nessa questão aí é bem legal o filme. e ele traz isso com Agente Secreto também nessa parte final do terceiro ato, né? Aham, sim. É que o cara fala que ele viu o tubarão lá e agora é um banco de sangue, né? Pô, legal demais isso daí. Sim, É, pra quem exatamente. mora assim na cidade, deve passar mó coisa assim na cabeça, né? Um cinema muito nostálgico do Kleber Mendonça Filho. No É, geral, assim. é um apego à nostalgia que ele tem. E eu gosto muito disso. Eu gosto de pessoas que falam sobre nostalgia de uma época que não viveu. Sim. Eu acho muito Pô, massa. eu lembrei de um negócio. Ah, É porque a turma é muito emocionada nesse sentido, né? Igual eu falei, tem dois polos assim, igual a gente falou do Nuno. Pô, tem um pessoal que eles falam sobre essa questão da nostalgia do Kleber, que é uma nostalgia muito reacionária, velho. E eu sempre rio disso daí porque eu acho muito exagero. nostalgia é essa, né? Cara, eu não acho, velho. Uma coisa que incomodou muita gente também, pelo menos que eu vi, foi, por exemplo, Retratos Fantasmas, parece que ele faz um filme sobre ele mesmo, sobre, tipo, uma autobiografia dele, né, dos trabalhos que ele já fez. E a galera se incomoda muito com isso, tipo assim, ele não pode. Quantos filmes ele tem na carreira dele? Só que eu acho que a galera Aham, vê muito por número, sabe? Não vê que ele, por exemplo, ele é um cara que pesquisa muito antes de fazer um filme. E eu acho isso muito legal, né? É como se ele fizesse um trabalho quase geográfico de pesquisar as coisas, de como é que era na época. Ele guarda sim. muitas fitas, sabe? Então eu acho que ele tem toda essa bagagem que, de alguma forma, permite ele fazer o cinema que ele quer. Eu também acho. E pro bem ou pro mal, o pessoal gostando ou não, o Kleber é um dos maiores nomes do cinema brasileiro. E eu digo mais, tá? Não só hoje, mas ele tá entrando pra história. O Kleber Mendonça Filho, ele vai ser muito lembrado, cara, porque, Sim, sim, depois do Glauber Rocha, ele é o cara que ganhou Cannes, sabe? é, Ele ganhou não um, mas dois prêmios em Cannes. Quem fez isso, a única pessoa que tinha conseguido fazer isso é o Glauber Rocha. Ele é o principal nome desse, acho que é novo cinema pernambucano que o pessoal chama, né? Que é ele, o Gabriel Mascaro, lá do O Último Azul, o diretor do Último Azul, também sim. faz parte desse movimento. E ele é um cara que está se destacando muito no cinema brasileiro. Som ao Redor foi um filme que influenciou muito nossa estética também. E é isso, cara. Pro bem ou pro mal, é um cara que vai ser lembrado. Não, com certeza. Então, é isso aí, gente. Obrigado por acompanhar até agora. Deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreve aí no canal para dar uma moral pra gente. Segue a gente nas redes sociais. É isso aí. Siga a gente lá. A gente tá com a página no Instagram, que a gente vai soltar uns cortes. A gente soltou também a nossa reação pós-filme, né? O Guilherme, eu, o Dave. Então tá bem legal. Sim. Acompanhe lá. Isso aí, gente. Valeu aí. O que é a vida? O que é o sangue? É a razão da existência. It is happening again.